companheirada, silenciosa na área, uma única autoridade. Vamos falar disso? Hoje nós vamos falar dos princípios segundo a segunda tradição do programa de AA, né, originalmente. E a partir disso a gente vai falar da temática de uma única autoridade, que fala o seguinte, ó: ao nosso propósito comum preside apenas uma autoridade, um Deus amantíssimo que se manifesta na nossa consciência coletiva. Os nossos líderes são apenas servidores de confiança, não têm poderes para governar. Bom, trazendo isso para nossas vidas, né, pela maneira como a gente perdeu o bem-estar, né, não aceitando que era capaz de sentir dor, certos tipos de dor, né, caindo nessa ilusão de esquecer que tudo aquilo que nos é dado, né, é possível de a gente carregar, tudo, qualquer coisa, né, por mais absurda que seja. Então, essa autoridade, né, essa única autoridade, né, esse Deus amantíssimo, ele só pode estar baseado, a gente só pode começar a falar disso a partir do bem-estar comum, que é o que a gente falou no vídeo anterior, né? E o bem-estar comum começa com o bem-estar pessoal, né? Começa com o bem-estar pessoal e assim ele como exemplo, não o melhor exemplo, mas o único exemplo, ele se propaga para o coletivo, né? E assim o coletivo com suas outras partes também exercendo esse mesmo vetor, né, com a sua experiência, cada um com a sua experiência própria, constrói um bem-estar comum, né? E a partir disso, já se pode discutir quem é essa autoridade única no mundo, né? A gente vive a vida, né? Às vezes a gente acha que é para servir nossos desejos, que é isso aqui, mas no fundo a gente está servindo a nossa família, né, em primeiro lugar, que é o nosso primeiro elo com esse mundo, né, de onde a nossa porta de chegada, né, que são nossos pais, nossos irmãos, né, nossos parentes, né, ampliando aí a roda, nossa comunidade onde a gente vive, nossa cidade, né, nosso país, nosso planeta, né? Mas às vezes a visão da negação e do separatismo, né, que é a doença, que é o isolamento, ela se propaga numa visão também cosmogênita, uma visão cosmológica, uma visão do todo, né? Ou seja, a filosofia de quem sente a negação e o isolamento, ela se propaga para coisas maiores que ela vê na vida dela, né? Então, vou dar um exemplo. O meu país é melhor que o seu país, sabe como é que é? Que são, se você for ver bem, quando eu falo assim, meu país é melhor que o seu país, o meu time é melhor que o seu, né? A minha mulher é melhor que a sua, o meu trabalho é melhor que o seu. Olha como é infantil, né? É uma coisa bem de criança, né? Criança que faz muito isso, né? Começa com essa análise comparativa de autoafirmação, né, do ego. Então é uma coisa infantil, né? Então a gente está aqui, de alguma maneira, que eu estou querendo dizer, porque a gente está aqui para servir, né? Mas servir baseado em quê, né? Como é que se manifesta esse poder superior, esse Deus amantíssimo, numa consciência coletiva? Se os membros dessa consciência coletiva tiverem esse movimento interno dentro de si. Senão isso não vai ser possível, né? Então, voltando lá no primeiro vídeo, né? Só eu posso, mas não posso sozinho, né? Então começa com só eu posso, mas eu não posso sozinho, né? Então assim, não tem como uma coisa tá desvinculada da outra, né? Então não tem como uma sociedade propor como proposta
de segurança ou de evolução, seja lá do que for, de despertar, só um indivíduo, né? E nem tem também o outro lado, de fazer isso só com o coletivo, né? São as duas coisas que eu não julgo. Uma coisa é intrínseca à outra, né? Uma coisa pertence à outra. Como é que você aplica isso, né? Se a gente está falando aqui de um nível pessoal e de um nível coletivo, os vários indivíduos de um coletivo, se estão aplicando os princípios que a gente falou lá dos passos, né? Mente aberta, boa vontade, honestidade, rendição, né? Aceitação, gratidão, a coisa ganha como é que a gente vai dizer? Ganha um conjunto de diretrizes comportamentais em que a honestidade não é mais uma coisa remota e distante, né? Em que a corrupção é uma coisa que não tem lógica de participar de uma coisa dessa, né? Entende? E vários outros males que a gente coloca para a sociedade, né? Por exemplo, um cara que é corrupto, ele acha que ele está exercendo isso para a família dele, né? Que ele está, eu estou defendendo a minha família, não sei o quê. Mas não está, né? Porque ele está fazendo isso em prol de degradar a vida de outros que vão precisar daquilo também, né? Então ele se aparta do resto para defender aquela família dele, né? É a concepção do gangsterismo, da máfia, essa concepção de primeiro eu, né? O resto quisse, sabe como é que é? É uma coisa muito infantil, sabe como é que é? E muito destrutiva, porque é como você dar uma granada sem pino na mão de um bebê, sabe? Onde ele vai jogar, ninguém sabe, né? Tudo começa no espiritual, né? Tudo começa no espiritual. Então, se o seu espiritual ele não tem um despertar de enxergar, conseguir enxergar o todo, né? Como sendo de todos iguais, onde ninguém é mais e menos que ninguém, né? Onde o que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Onde forma é vazia, vazia é forma. Se não tem um mínimo de concepção disso, né? Eu estou falando aqui o mínimo, eu não estou aqui desenvolvendo altas filosofias, não. Eu estou falando de sair do obscurantismo do comportamento adictivo e ir para alguma coisa, alguma chaminha, sabe, de iluminação que guia a pessoa para uma iluminação maior, né? Se ela seguir em frente, né? Se ela tiver esse propósito, né? Esses princípios permitem que as pessoas tenham opiniões diferentes pelos estágios diferentes de tempo e espaço da sua caminhada, né? Você tem um grupo coletivo em que uma pessoa está num elo da espiral do despertar espiritual que o outro não está, né? Que é diferente, são diferentes os momentos, os movimentos e os tempos, né, de cada um. Então, esse movimento, essa consciência coletiva, ela, de alguma maneira, ela vai equalizar isso, né? Para que as pessoas andem juntas, né? Para que a comunidade ande junto. Então não adianta um membro ter um despertar, ser iluminado, não sei o que lá, tudo bem, ele vai ser uma referência nas discussões, ele vai atrair opiniões, vai atrair informação, vai influenciar, né? Mas ele não vai governar, você está entendendo? Porque a mediatriz está entre esse cara, o mais desperto e o que está mais dormindo. O caminho do meio vai ser o determinante, assim, não exato, com o squadre água, né? Não é uma coisa precisa, assim, mas mais ou menos isso, né? Então podem ter opiniões diferentes, sem um precisar matar o outro, sabe como é que é? Sem um precisar esquecer que o outro pode ter certas opiniões porque ainda está embebido de um monte de medo, né? De um monte de dúvidas, sabe? E que ele, em vez de usar as dúvidas como benefício para se silenciar e aprender, ele usa isso para atuar, né? E para criar formas de defesa falsas, né? Que não são necessárias, que seria um terrorismo, né, comportamental. Essa ideia de que um Deus amantíssimo, né,
é a única que preside na nossa vida, né? É a única que governa a nossa vida, é porque a partir dessa busca, dessa concepção desse poder superior, como a gente pode conceber, né? A gente utiliza os princípios espirituais para fazer essa caminhada, né? Então, assim, não tem como eu subverter isso para sobrepor uma ideia minha sobre a de qualquer outra pessoa. Por mais que eu ache que eu tenha razão, por mais que eu ache que, sabe... E tem uns desenvolvimentos, né, que dizem que um cara inteligente, por exemplo, se você está tendo uma posição e vem uma pessoa e te convence, né, de que você está errado, é inteligente você mudar de ideia, mesmo que você mude para uma ideia errada. Como é que a gente ouve esse poder superior? Fala, você fica falando isso, mas... bom, já falei dos princípios, né? Os princípios espirituais, mente aberta, boa vontade, honestidade, gratidão, liberdade de ser eu mesmo, né? Um ponto fundamental de ouvir essa consciência é a paz de espírito, né? Então, qualquer coisa dentro de um coletivo que esteja resolvendo alguma coisa, seja em que âmbito for, né? Na família, no clube, na sociedade, na política, no país, no mundo, essa paz espiritual está quebrada, quebrou o bem-estar comum, né? Para exercer essa paz tem que ter uma coisa chamada boa vontade. E aí eu vou lembrar uma coisa, uma frase que é dita já, assumida culturalmente, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Então, a paz na terra só vai existir para os homens de boa vontade. Boa vontade fala assim, pô, cara, eu tenho uma ideia maneira, mas esse cara ele não está entendendo a minha ideia ainda. Ele não tem ainda um conjunto de informações, de princípios espirituais desenvolvidos ainda no tempo dele para isso. E em outro momento, eu é que não tenho em relação a ele, né? Ninguém é mais e menos que ninguém, né? Isso foi uma coisa assim que eu gosto de falar, que é uma coisa que eu esqueço que minha mãe me ensinou, né? Minha mãe sempre me ensinou isso. Ela sempre falou para mim, quando você for trabalhar, trate o porteiro do prédio como você trata o presidente da empresa, da mesma forma, né? Existe uma história, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas eu vou contar porque é uma história maneira e é verdadeira. Um cara trabalhava numa empresa que tinha frigoríficos, né? Essa empresa, esse cara sempre dava... quando ele saía de manhã, né? Ele trabalhava de noite, quando ele saía de manhã... Aliás, quando ele saía de noite para ir embora e o guarda noturno já tinha chegado, ele sempre passava por esse guarda noturno e falava boa noite, né? E o guarda noturno percebia isso porque muitas pessoas viam ele como um fantasma, né? Não viam ele. Passavam por ele e ia embora, com vontade de ir embora, e perdiam esse princípio, né, da consideração pelo outro, né? De dizer bom dia, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito aqui na Itália, né? Você cruza com uma pessoa, qualquer pessoa, de qualquer idade, buongiorno, buonasera, buonanotte, né? Sempre se cumprimentam, né? Lógico, numa cidade grande como Roma, como Milão, né? Isso fica mais difícil, você vai passar o dia inteiro falando isso, né? Porque você cruza com centenas de milhares de pessoas. Mas em cidades médias e menores e pequenas, sempre, né? No Brasil também, né? No Brasil também se tem esse costume nas cidades pequenas, né? De se cumprimentar, né? Então esse cara, um dia, esse guarda noturno chegou e falou assim, pô, que estranho. Pô, não vi o cara me dizer, né? Ele sentiu falta do cara, porque o cara era presente no dia a dia dele, quando ele dava boa noite. E ele foi verificar os frigoríferos, sei lá, e caramba, me pasmacerei com essa palavra aqui, frigorífico. As geladeiras, né, gigantes, que você entra dentro dela, tem aquelas coisas lá dentro. Eu já trabalhei num lugar assim, só que ela tinha uma porta de segurança que não fechava por dentro. Mas tem umas que fecham, né, e você não consegue abrir. E ele foi lá, cara, ele abriu e o cara estava lá dentro, o cara não conseguia sair, né, porque bateu a porta sem querer. Ele salvou a vida do cara. E o cara salvou sua própria vida por causa de um princípio, o princípio da gentileza, né? Então essa história é maneira, né? Porque uma semente de vida, né? De reconhecimento da vida do outro profissional que chegou, né? De dizer boa noite, de cumprimentar.
de reconhecer, de considerar. O outro considerou, reconheceu, isso foi lá e aqui isso acabou salvando a vida dele, né? E ele não fez isso por isso, né? Ele não fez isso, condicionou de dar boa noite porque um dia o cara iria salvar a vida dele. Ele nem sabia que isso ia acontecer, né? O reflexo da ação desse poder superior sobre o coletivo se dá com os princípios, né? Os princípios são permeados por uma paz ambiental, uma paz naquele núcleo, naquele grupo em que a gente sabe que a coisa mais difícil que existe, né, nos seres humanos, talvez seja por isso que a gente esteja aqui, que é o relacionamento, né? Um relacionamento incondicional, amoroso e incondicional. Como é que a gente vai resolver as necessidades pessoais do grupo, da comunidade, do país e do mundo? Então, quando eu vi aqui há alguns anos, em 2020, começou o Covid, né, e eu vi o comportamento das pessoas, eu falei, caramba, né? Como a gente precisa desse programa ser divulgado, não é porque existe uma legião só de bêbados e drogados e comilões e fumetas, entendeu? Pessoas que fumam pra caramba. Não é só por isso, né? Não é só por causa das adicções que com a sua destruição ficam assim tão expostas, né? Tão visíveis, né? Mas é o comportamento assim das decisões de fórum íntimo, sabe? De como que você lida com as suas coisas. Às vezes você não tem nenhum comportamento externo, com a relação com o externo, assim, de coisas, mas você tem com pessoas, né? Você tem você exerce um poder bulínico sobre uma pessoa da sua família, né? Uma mãe sobre um filho, ou um filho sobre a mãe, né? Um pai sobre um filho, ou um filho sobre a família. E assim por diante, né? As codependências emocionais, né, que rolam, as codependências entre os casais, né, a maneira como o patriarcalismo, né, e o machismo se sobrepõem dentro de uma relação, né. Eu, por exemplo, eu sou casado e eu tenho uma relação com uma pessoa que é uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito ostra, entendeu? E eu sou completamente o contrário. Não que a gente seja diferente, não. A gente se expressa diferente, né? Isso é uma expressão. Na verdade, a gente é bastante parecido. Mas quando eu brinco, quando eu externo qualquer brincadeira, qualquer aproximação em forma de brincadeira, né? Que é a minha maneira de fazer contato também, ela considera como bullying, né? E aí ela se chateia, sabe? E aí eu falo, e aí, a minha liberdade de ser eu mesmo, como é que fica? Então, qual é o caminho do meio entre eu ir até ela com a minha necessidade de contato, de brincar, de buscar um elo e de não ofendê-la e de respeitar o espaço dela e de não invadir, sabe? Esse jogo é o jogo dos princípios, né? É o jogo do amor incondicional. Se você condicionar alguma coisa em relação a isso, vai ficar difícil o relacionamento, né? Às vezes tão difícil que a única coisa possível é se retirar, né? Eu tenho uma questão com a minha família, aí no Brasil, que é exatamente isso, né? Eu vou tentar ainda mais uma vez estabelecer um contato por um outro caminho, mas eu não tenho muito o que fazer, porque eu não posso, eu sou impotente perante o outro, né? Eu não posso obrigar o outro, que é o meu coletivo parental, né, de aceitar até desculpas minhas ou até seja lá o que for, sabe? Eu não posso obrigar, mas eles também não podem me obrigar a conviver com isso, né? Eu posso soltar essa corda, sabe como é que é? Então, assim, é uma coisa que eu estou pensando muito, assim, é uma coisa muito séria, é uma coisa que eu estou pensando com muito cuidado, com muito amor, sabe, no meu coração, porque isso vai depender tudo que eu vou fazer daqui para frente.
Porque eu não posso ficar preso a isso, mas também não posso me desprender disso de forma irresponsável. Eu gostaria de andar com isso de uma forma possível. E até o momento essa forma que está rolando está me prejudicando, né? De diversas maneiras. Física, mental e espiritualmente. Está me prejudicando em todos os campos, né? Se a gente for separar para falar, no campo da matéria, no campo espiritual. Não, em todos os campos, né? Nós somos uma coisa só, né? Então é isso. Como é que eu vou refletir no coletivo o bem-estar, né, que eu posso gerar para esse coletivo, né? Como é que o bem-estar comum vai ser gerado por mim nesse coletivo? Se todos caminharem, né, dentro do seu tempo, dentro da sua medida pessoal, junto com o coletivo, com os princípios, e com essa coisa da paz sendo o mastro central, né? A paz, o bem-estar comum de todos, que é o regulador da mediatriz entre as diferenças de um e de outro, vão se chegar a bons termos de boas soluções. E num nível ideal, né? No nível ideal que eu digo assim, não é impossível de se chegar, né? Que eu já vi isso acontecer. Eu já vi discussões de várias, na família ou em grupos sociais, em que se chegou a um consenso, né? A ideia melhor prevaleceu e os outros concordaram, não precisou de votar. Quando a gente vota, né, para que uma coisa que é importante não fique emperrada, né, a gente tem que ter a consciência de que essa votação é uma deficiência na discussão. A discussão não foi exaurida de uma forma em que houvesse o consenso, né? Eu me lembro de alguns filmes que eu vi, eu gosto muito de filmes de julgamento, sabe? Filme que mostram que em determinados tipos de julgamento tem que ter uma unanimidade. Ou seja, aquele cara daqueles 12, 17, sei lá, 20 jurados, um cara levanta como representante eleito dele, ele é um líder de confiança, não governa, olha só que legal isso. Já estou exercendo isso aqui que está sendo dito aqui, né? E ele vai passar para o juiz, ou vai ler para o juiz, aquilo que o grupo decidiu de forma consensual. Ou seja, eles ficam dias e dias e dias e dias, exaustivamente, meses até, discutindo, para chegar num consenso, né, do que deve ser feito naquele caso ali, sabe? Porque tem que haver uma decisão consensual, uma decisão de convencimento profundo sobre os rumos do que vai acontecer com aquela pessoa ali, né? Geralmente é uma coisa capital, né? É uma coisa que vai dizer se a pessoa vai viver ou vai morrer, se ela vai ter uma prisão perpétua ou não. Uma coisa muito importante que vai determinar a vida daquela pessoa, né? Então isso é um exemplo. Mas as pessoas têm que ter paciência, obstinação, trabalho, coragem para exercer esse tipo de discussão até que ela seja exaurida. As pessoas têm isso. As pessoas estão comprando prazer imediatista no shopping center, sabe? Né? Na vida, o materialismo pendeu fortemente na balança da vida do todo, né? E o espiritual às vezes está dançado, sabe como é que é? Por isso, né? Isso é levado para as relações, né? Relação de homem e mulher, coisificação, né, da relação, coisificação da mulher, né? Sabe como é que é? A mulher não está satisfeita com a relação, ela não está satisfeita com o tratamento que ela tem, ela quer se separar. O cara acha que ela é propriedade dele, vai e mata ela. Não é minha nem é de ninguém. Aí mata ela, às vezes se mata. Cara, cada coisa assim, sabe? O transporte de determinados relacionamentos com lugares, pessoas e coisas para dentro do relacionamento humano podem causar um dano sério, né? Porque nós não somos objetos, né? É uma coisa para se pensar nas discussões, né? Então a gente tem que ter claro que essa coisa da votação, né? Essa coisa da discussão consensual, inclusive dentro da própria relação, né? Se a mulher quer ir embora, ela tem que arrumar uma estratégia para fazer isso, né? Porque a cultura não permite, não há uma aceitação profunda de um homem de ser abandonado por uma mulher, não é isso? Não é isso que a sociedade mostra pra gente? É triste isso, né? O cara por isso simplesmente fala, não, você não quer ficar aqui, pô, vai ser feliz em outro lugar. Se ele ama essa mulher, né? Essa é outra questão, né? Amor ou posse, né? O que está rolando?
sabe? O que rola muitas das vezes, né? Uma coisa para se pensar, né? E é fácil de pensar isso colocando os princípios, a paz e esse poder superior amantíssimo presidindo essa questão, né? Situações diferentes, grupos diferentes, mesmo que estejam levando a mesma temática de discussão, pode ter resultados completamente diferentes. Não é? Não existe um padrão que determina que entre duas pessoas, né, um casal, ou irmãos, ou seja lá o que for, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, milhões de pessoas resolvendo uma coisa, que isso vai ser igual para as outras 2 pessoas, para outras 5 pessoas, 10 pessoas ou milhões de pessoas. Os resultados vão ser sempre diferentes, né? Mas se eles forem, se o caminho para esses resultados for os princípios espirituais, se tiver como mastro central a paz, né? Com certeza qualquer resultado com as suas diferenças vai ser um resultado aceitável e bom para essa comunidade, para esse casal, até mesmo com uma pessoa sozinha, né? Eu acabei de falar aqui, pô, eu tenho que decidir com todas as pessoas que eu tenho dentro de mim, com tudo aquilo que eu sou dentro de mim, né, com o meu parco autoconhecimento, decidir uma questão sobre a minha vida. Essas mesmas discussões, nesses mesmos grupos, em um outro momento futuro, também pode ter outros resultados, né? Resultados mais atrasados para o grupo ou mais avançados. Vai depender da correlação de força do que tiver ali, determinando o que é a paz de espírito. Às vezes uma pessoa com uma proposta atrasada, mas que está muito disturbada da cabeça, entendeu? Muito perturbada para aceitar qualquer outro tipo de coisa, é melhor seguir aquilo ali, sabe? E deixar para um outro momento para poder resolver. Tá entendendo? O bem-estar comum não pode ser quebrado nem por baixo nem por cima, né? É difícil de compreender isso, né? A gente está... a doença da insatisfação, né? A doença está nos extremos. É difícil a gente conviver com eu não tenho razão, sabe como é que é? Tem uma máxima que diz, né, que é assim, largar a razão para ficar com a felicidade, né? Essa é a questão aqui, né? É isso que está sendo colocado aqui, né? Às vezes é melhor você abrir mão da sua razão, porque ela vai criar tanto problema para uma pessoa que está tão com a mente fechada, naquela questão ali, para outras ela tem mente aberta, mas para aquela ali, ela está com a mente fechada, que é melhor você falar, tá bom, vamos fazer desse jeito aí, vamos ver como é que é, depois lá na frente, se a gente vê que não deu certo, a gente modifica, e ceder, sabe, para a felicidade do grupo, para a paz de espírito, e não pegar um revólver e dar um tiro no outro porque não concorda com ele, sabe? Isso é uma atitude extremada que não vai levar a lugar nenhum, né? E vai ter que retornar para toda discussão. É que nem a memória, né? Tudo aquilo que você esquece está fadado a voltar a acontecer, né? É um vaticínio histórico, né? Não tem jeito. Assim são as discussões e os relacionamentos. Tudo aquilo que você não resolveu agora, por consenso, com amor, uma hora lá na frente vai ter que ser resolvido, vai ter que reaver esse encontro, né? Entre você, pessoas, lugares e coisas, né? Na história da sua vida, da sua energia pelo universo afora, né? Aconteça o resultado que acontecer, seja mais atrasado, um pouco mais avançado, um pouco mais atrasado, seja lá o que for. Se o grupo estiver com os princípios, se estiver caminhando com a bandeira da paz na mão, vai haver um avanço do poder superior dentro desse grupo. Porque o resultado possível é o resultado do poder superior, né? Está sendo determinado pelo grupo isso. As avaliações e os julgamentos, se ele é atrasado ou não, mesmo que você tenha ela, guarda elas para você, né? Não precisa ficar se debatendo com isso. Segue em frente, vai ser feliz, né? Em vez de ficar tendo razão. Aqui na Itália eu tenho muito problema com isso, porque o meu aprendizado com isso é um aprendizado muito duro, porque o italiano quer ter razão sempre. Sabe como é que é? Ontem eu fui de moto ali no mercado com a minha mulher e a gente foi comprar uma coisa
E a sombrinha que tinha era debaixo do toldinho, bem perto da porta do mercado. Saía do estacionamento assim, bem perto, colado. Eu fui bem para a esquerda, assim, para não ficar em frente à porta, e entrei na sombrinha debaixo da... O cara não veio lá de dentro, não tinha ninguém no mercado, estava vazio, estacionamento vazio, tudo vazio, já estava na hora de fechar, já quase, né, para hora do almoço. O cara veio lá dentro e falou: você não podia tirar a moto e botar ali, porque aqui você está perto da porta? Eu falei: não, sem problema nenhum. Eu falei: mas você está exagerando. Não, por que eu estou exagerando? Eu falei: porque não tem ninguém aqui, não tem nada, e eu não estou fazendo isso, sabe, de forma inconsciente, cometendo um abuso, sabe? Não estou cometendo exagero. Aí começa o embate. Eu falei: não estou querendo discutir com você, só estou falando para você isso, para você pensar. Eu vou tirar a moto, não se preocupa não, eu não vou. A porta é sua. Eu tirei a moto, botei lá do outro lado da rua, né? Botei lá do outro lado da rua. Aí cometi o meu exagero. Tá entendendo? O caminho do meio possível é esse. É isso, foi o que foi possível naquele momento. Nessa temática hoje de que uma única autoridade que preside é um poder superior amantíssimo, da maneira que você concebe, nos coloca na seguinte prerrogativa: se isso é assim, por que a gente está delegando poder? Por que a gente está criando uma estrutura política em que pessoas detêm poder de governar? E aí utilizam isso de forma a não consultar a sociedade como um todo sobre a venda de um bem comum da sociedade, né? E aí prevalecer a sua política de que a sociedade não tem que ter certas coisas. Por exemplo, o ensino, né? O ensino é para todo mundo. Mas se o ensino é cobrado, se o ensino é particular, é cobrado dinheiro para você estudar numa escola, e pessoas na sociedade nitidamente não vão ter esse dinheiro, o que você está fazendo? Você está separando, né? Você está dizendo para aquelas pessoas: vocês não podem estudar, porque vocês não podem pagar. Então, o ensino tem que ser público e gratuito. Mas por que uma parte da sociedade acha que não tem que ser só público e gratuito, tem que ser privatizado? Porque uma parte de uma coisa chamada ganância, né, que é um defeito de caráter dentro da sociedade e de um grupo social forte, abre essa porta, né, de falar: não, nós não temos que olhar para o todo, nós temos que olhar para aqueles que empreendem e para aqueles que vão fazer aquilo, gerar aquilo de uma melhor forma, fazendo um comparativo de que um empresário vai gerar melhor uma escola de ensino do que a sociedade. E isso está provado que não é verdade. Eu vou contar uma história aqui rápida de uma escola que eu não consegui estudar. Minha irmã conseguiu entrar nessa escola. Minha irmã nessa época era bem mais aplicada que eu nos estudos, e ela conseguiu entrar no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Era um colégio público. Era um colégio federal. Não era nem estadual. O Colégio Pedro II era um colégio federal. E ele era um colégio público. Muito bom, de altíssimo nível. Como é que está o Pedro II hoje? Então, assim, precisa destruir o Pedro II para... Então, se as duas coisas podem coexistir, né? Mas o capitalismo não diz isso. O capitalismo diz: se eu tenho um negócio onde eu invisto dinheiro e eu exerço a livre concorrência, eu posso exercer a livre disputa, a livre competição. Então, uma escola começa a competir contra a outra, né? Então, você tem a escola particular competindo contra a escola pública. Para isso, a melhor coisa é fazer o quê? É fazer com que o Estado não dê estrutura para a escola pública, para que a escola particular se sobreponha. Vou dar um outro exemplo. Eu, antes de sair do Rio, em 2017, eu comentei com uma série de amigos meus. Eu falei: escrevem o que eu estou falando. Vai chegar um momento no Rio de Janeiro que eles vão envenenar a água para dizer que a SEDAI é incompetente para poder privatizar o sistema de água do Rio de Janeiro. Cara, batata. Outra, o Correio. O Correio no Brasil sempre foi uma empresa ilibadíssima, uma empresa altamente competente. O que aconteceu com o Correio? O Correio parou de entregar sua carta, né? Porque agora a gente tem e-mail, a gente tem... O Correio hoje, ele mais do que nunca entrega produtos de lojas que vendem na internet. Então, a estrutura do Correio, ela é uma estrutura hoje de furgões, né? Não tem mais como você entregar só de bicicleta.
né? Você pode entregar, assim, coisas, né? Documentos, mas fundamentalmente hoje o correio trabalha com furgões, entregando pacotes grandes. E isso gira uma grana muito grande, porque os pacotes custam muito mais dinheiro do que uma carta, né? Então hoje é um negócio milionário um correio. Então o que eles estão fazendo? Minam o trabalho do correio, minam, né, o salário do empregado, minam a estrutura, minam com diretrizes governamentais, para que o serviço fique uma porcaria, para que eles possam privatizar. Entendeu? Isso tem preside aí um poder superior amoroso. Isso é amor? É ganância, né? Então estou dando um exemplo assim de que como a sociedade vai refletir como a gente lida com nossos princípios, sabe? Honestidade hoje é uma coisa que se você fala, tem um político honesto, todo mundo torce a orelha. Um político honesto? É evidente que tem político honesto. Claro que tem. São poucos? São raros? São difíceis de encontrar? Talvez, mas existem. Existem países em que as pessoas falam, na Noruega, não sei aonde, um ministro de Estado vai trabalhar de metrô, né? O presidente do Uruguai, que criou na sua gestão de governo um país exemplo mundial, modelo mundial de país, que é o Uruguai, ele ia de fusquinha trabalhar o Mujica. Mujica morava num sítiozinho com estrada de terra batida. Continua lá até hoje. Não é mais presidente, continua levando a vida dele até hoje. Uma pessoa simplérrima, sabe? Uma pessoa que coloca o bem-estar comum, coloca o bem público, sabe? Acima de tudo. É um grande dirigente. É uma pessoa que tem a minha admiração, né? Então, assim, estou dando exemplo de como é possível, né? A ação desse Deus amantíssimo como presidindo, como única autoridade, é a questão do anonimato, né? É a questão de como que você vai para uma comunidade prestar serviço para ela, né? Quer dizer, propriedade, prestígio e dinheiro não estão em questão aqui, né? Está em questão a atração, né? Está em questão de que aquele grupo se sinta atraído pelo comportamento virtuoso daquele membro para que ele represente o grupo, né? É isso que a gente vê na política hoje. Eu falei um pouco aqui de economia invadindo a política, mas dentro de uma visão política, né? Porque assim como matéria e espírito são indissociáveis, economia e política são indissociáveis, né? São indissociáveis. Então, isso que eu estou falando aqui muda a concepção da gente de delegar poder, né? Nós estamos delegando nosso poder, nosso empoderamento pessoal para outras pessoas. E aí essas pessoas pegam e fazem uma guerra, como aconteceu agora aqui no norte da Europa, aqui no oeste, né? Que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. E nego se posiciona do lado da guerra. Sabe como é que é? Nego se posiciona do lado da paz. Fala, não somos a favor de nenhum dos dois, nós somos a favor da paz. A Itália é a favor da Ucrânia. Quer dizer, que Itália? Eu sou italiano, eu sou cidadão italiano. Eu voto aqui. Já votei e tudo. Eu sou um cidadão italiano. E ninguém perguntou para mim se eu apoio ou não a guerra. Mas os caras que foram eleitos lá atrás, pela sua concepção política lá atrás, subentende-se de que eles apoiam a Ucrânia e o povo italiano bate palma. Não é todo povo italiano que bate palma para isso. Tá entendendo como é que é? Quando você entrega o poder e aí existe uma margem de manipulação, seja ela qual for, ela vai ser nociva e destrutiva, né? O negócio sabe... Tem esse imediatismo de tomar solução, de se posicionar frente a uma coisa, frente a uma guerra de dois países, por exemplo. É o imediatismo do materialismo, né? Não, nós temos que nos posicionar, né? Porque
conforme a gente vai se posicionar, a gente vai estar sendo alimentado por um conjunto de países amigos, né? Isolando outros países que não são, que a gente considera como não amigos. Tá entendendo como é que na política o separatismo, né? A coisa chamada partido, olha só, quando o cara se junta a um grupo de outros caras para defender uma ideia, eles chamam de partido. O que é partido? Um bolo partido, um coração partido, né? Uma vida partida. Partido é uma coisa ruim. Já inicialmente já é ruim. Tá entendendo? Mas tudo bem, vamos fazer correntes de ideias para a gente debater na sociedade com relações de força. Tá, com princípios? Legal. Com a bandeira da paz? Legal. Então não precisa chamar de partido, né? Pode chamar de outra coisa. Tá na hora de a gente começar a mudar também, mudar a essência das coisas, mudar o nome das coisas também, né? O que representa o Estado, o que representa as iniciativas pessoais dentro do coletivo, né? Numa sociedade que preconiza a clientela, né? Já que o cara é empreendedor. Uma coisa que eu posso fazer se eu não concordo com a maneira como eu sou tratado dentro daquele ambiente profissional, daquele negócio, é não ir lá, né? Se eu quiser ainda mais além, propagar a ideia de como eu fui tratado lá, para que outras pessoas fiquem de olho aberto de como se tratam pessoas lá. Compreende? E assim as coisas vão se moldando, né? Cara, é muito grande, aqui, tempo, paciência. Eu falei aqui basicamente de tudo. A gente não pode, sabe, perder a nossa integridade, a nossa fé, a nossa esperança, sabe? E largar esses princípios. E como eu ouço aqui, né, eu falo, poxa, mas como é que pode o preço das coisas? Ah, porque se cobra 70% de taxa. Eu falei, mas se a taxa está muito alta, por que ninguém fala? Ah, porque a Itália é così. Ah, porque o brasileiro é assim. O Brasil está assim. Ah, porque o brasileiro é assim. O brasileiro não sabe votar. O brasileiro não sei o que, não sei o que. Não é assim que são as coisas. Não é verdade isso, sabe? Se as pessoas não se manifestarem, né? É lógico que não tiver clareza para se manifestar, o silêncio é melhor, né? O silêncio vale ouro. Se for para falar besteira, se for para falar uma coisa que não tem consistência, para ir de Maria vai com as outras, né? De posições infantis, né? Mitificadoras, sabe? Posições mitificadoras são altamente infantis, né? Eu falei disso no outro vídeo aqui. Aqui na Itália, por exemplo, eu fui buscar minha moto, eu comprei uma moto aqui agora faz menos de um mês. Eu fui numa cidade chamada Latina, que é um pouquinho ao sul de Roma, perto de Roma, que é conhecida como uma cidade de fascistas, né? Onde o Mussolini tinha uma base assim avassaladora. O cara com quem eu comprei a moto, eu conversei isso com ele, ele falou, não, eu não sou fascista e muita gente aqui não é. Mas os fascistas daqui são tão arraigados que eles se cumprimentam com aquele gesto, sabe? Eu falei, caramba, né, cara? Você tá entendendo como é que é o negócio? Pessoas ainda, hoje, querem um pai para resolver as questões para ele, um dulce, querem entende como é diferente se você elege uma pessoa virtuosa para exercer aquilo que a comunidade decidiu que deve ser feito, é uma coisa. Outra coisa, alguém se aproveitar dessas necessidades, pegar um poder, e quando ele tiver todo esse poder na mão, e aí ele se sobrepõe a todo o resto que ele não concorda. Manda fuzilar, manda matar, manda prender, né? A essência do fascismo, né? Obrigar os outros a viver do jeito que eles querem que vivam, né? E a essência do fascismo e a essência do totalitarismo também, do lado de como a Rússia, por exemplo, teve uma grande oportunidade, né, de dar um exemplo de como poderia avançar um país comunista, né, e não conseguiu, né, e perdeu isso, né, tanto que não é mais, porque era um país Stalin conseguiu fazer essa grande cagada, né. Então, um extremo do totalitarismo de esquerda, né, o extremo do fascismo de direita, né, são extremos, são doenças, né?
uma sociedade que tenha questões socialistas de bem-estar comum, pô, aceitável por todos. Ah, empreendedorismo aceitável por todos? Aceitável. Vai ali no caminho do meio, negocia por ali, vai no que é possível. Né? Não coloca o ideal, uma bomba debaixo do braço em nome de um ideal, sabe? Porque não é assim que vai funcionar. Não funcionou até hoje assim, né? Então, assim, tem que ter um pouco de humildade também, né? Que fala disso, ó. Avaliação honesta de forças e fraquezas, né? Isso é humildade, né? Pô, não tem condição, aquele cara está muito embebido dessa ideia de que ele tem que empreender, que ele tem que ganhar dinheiro, de que não sei o quê, mas se ele tiver princípios, talvez ele coloque isso na caminhada dele, né? O negócio dele mude de perspectiva, né? Mesmo que ele ganhe dinheiro, ele sempre vai estar pensando em alguém, sempre vai estar ajudando alguém, sempre vai estar, sabe? Como tem, né? Então, assim, o grande serviço de levar mensagem à humanidade adicta, como eu considero, é uma questão pessoal minha, uma concepção minha, de que eu acho que é a quarta doença da humanidade, a adicção. A adicção, ela se manifesta de alguma forma dentro da sociedade. Levar essa mensagem pressupõe um anonimato, né? Ah, mas você está aí no canal no YouTube e você não está no anonimato, você está botando a tua cara. Mas eu estou fazendo um trabalho jornalístico aqui, eu estou divulgando uma ideia, estou divulgando um programa aqui, né? Não estou aqui falando, eu coloco às vezes a minha opinião pessoal, não sei se assertivamente ou não, mas o jornalismo ele não se tornou uma coisa só de reportar o coletivo para aqui para vocês. Eu também faço parte desse coletivo, então eu individualmente também posso externar a minha opinião, desde que eu coloque claramente de que é a minha opinião, de que não estou reportando do coletivo, né? Como eu estou falando aqui agora. Eu acho que é a quarta doença da humanidade. Eu acho. Não estou dizendo que as pessoas acham, ou as pessoas que trabalham nos grupos, ou no AA, no NA, seja lá onde for. Eu não falo em nome de nenhuma irmandade, né? Eu não falo em nome de nenhuma irmandade. Eu só falo em nome do meu trabalho aqui, né? Que é divulgar esse programa, que eu acho que é importante as pessoas saberem desse programa. Esse programa, as pessoas precisam entender que o anonimato é dos membros, né? O anonimato dentro de uma sociedade é dos membros que exercem as lideranças de confiança dentro da sociedade. O programa não é anônimo, as pessoas são anônimas, né? Compreende? A minha vida de jornalista para trás aqui, vocês não sabem qual é, ela é anônima, né? E eu preservo isso. Agora, eu estou aqui como exercendo meu trabalho, o meu trabalho é coletivo, né? Então, assim, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu acho que eu vou ler aqui para vocês, já que a gente chegou aqui praticamente no final e está bem longo, porque é uma discussão cabeluda. Nosso propósito comum preside apenas uma autoridade, um Deus amantíssimo que se manifesta na nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, não têm poderes para governar. Então, só para fechar aqui, né? Independente dos relacionamentos humanos que criaram grupos em torno de religiões, em torno de avatares, em torno de Maomé, em torno de Jesus, em torno do Buda, em torno de Oxalá, em torno, seja lá do que for, né? Se a gente pegar todos os movimentos religiosos do planeta e a gente der um voo acima, uma frequência acima, de vibração acima, e olhar de cima, a gente vai ver que é uma necessidade de todos os grupos sociais terem esse tipo de perspectiva, de buscar um poder superior à sua maneira, né? E cada uma das pessoas que está dentro desses grupos lá, imerso, né, dentro de cada um desses grupos, não tem como a concepção deles não ser a sua maneira. Não existe uma concepção... A única concepção que norteia a unidade são os princípios de ação do comportamento coletivo, que você exerce no coletivo, que são os princípios espirituais. Compreende o que eu estou falando? A maneira como eu vejo o todo, Deus, a minha relação com a vida,
é minha. Possa eu estar dentro da religião que for, ou não, né? Porque eu não preciso estar dentro de uma religião para ter essa concepção. Também tem isso, né? Eu não preciso acreditar em Deus para ter essa concepção, né? Porque o ateu fica de fora também. Então, quem não acredita em Deus, a gente aparta. Ué, ele acredita em alguma coisa, né? Ele acredita nele, ele acredita, sei lá, numa pintura, ele acredita numa música, ele acredita que o mar é o poder superior dele, ele acredita que, sabe, tem que respeitar as diversas concepções, né? Então, assim, já que isso pertence a todo mundo, é esse poder superior amantíssimo que ele está falando aqui que governa. E não pegar tornar homens deuses, sabe, mitos e papaizinhos que vão resolver, uma coisa infantil, a gente tem que começar a resolver as coisas pela gente mesmo, entendeu? A gente tem que se juntar para resolver as coisas entre nós, sabe? Parar de apartar, de separar. Acho que é isso que foi dito, né? Então é isso, me aguardem, né? A próxima temática vai ser ligada à terceira tradição e a gente vai falar de outras coisas. Queria agradecer a vocês, né? Pedir para continuar divulgando que isso aqui é um projeto de um documentário que fala da dicção humana em todos os níveis, sutis e gritantes, e quais são as maneiras que a gente pode encontrar uma nova maneira de viver juntos, né? Só eu posso, mas não posso sozinho, né? Esse trabalho é uma sementinha para isso, tá bom?